Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais um dia aqui na cidade de Dracena para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Está frio, mas nada impede que o Evangelho seja pregado. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado aqui neste lugar. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Entre nós ele habitou e vimos sua glória, como a glória do Senhor, e ele como homem sentiu tudo que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. Ele é o Messias, que em breve voltará. Ele é fiel para judeus e para gentios. Este é Jesus, o Deus de Israel. Volta, Jesus, o templo está pronto, o
graça. Que o nome de Jesus seja glorificado agora por sempre. Deus abençoe a todos. Amanhã frio, mas a palavra que vai ser pregada agora na glória de Jesus. Deus abençoe a todos. Pessoal? Bom dia a todos. Na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui nesse lugar para trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva o homem, o pecador do pecado. Não importa se está fazendo frio, calor, guerra, terremoto, doença, qualquer tipo de situação que aconteça, em todo o vento, vai pedir que a obra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, penetra, que vai até a alma e o espírito, que serve todo aquele pensamento que o homem tem, para poder reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira. Por isso nós temos que, em qualquer situação, em qualquer tempo, nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que Deus crê. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 10, 17, que diz assim: a fé, você sabe que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem não terminou. Ela continua nos dias de hoje. E Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. E minha obrigação, meu dever é esse, de estar aqui anunciando e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o mundo está tão envolvido em coisas mundanas, o mundo está tão envolvido em festa, tanta coisa que o mundo oferece nessa geração não tem mais fé, essa geração já não crê mais a volta de Jesus Cristo. O mundo está envolvido nessa festa, nas atrações mundanas, para atrair e desviar para o caminho do Senhor Jesus. É
É isso que o mundo está te oferecendo nesses últimos dias. Festas pagãs, festas mundanas, todo tipo de festa para te distrair e tirar da presença de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E as palavras que eu vou pregar nesta manhã aqui para você é para que você crê, para você abrir os seus olhos, os seus ouvidos, o entendimento da palavra de Deus e deixar que a palavra entre no teu coração para fazer mudança na tua vida, para que você deixe de viver e conviver com esse pai de tantas coisas, acredita e engano que esse mundo te oferece. E a palavra de Deus continua dizendo em Romanos 10, 14: como, pois, encontrarão aquele de quem não creram e não viram? E como crerão naqueles que não creem e ouviram? E como virão se não há quem pregue? Por isso que Jesus Cristo ele escolhe os seus filhos. Jesus Cristo escolhe pessoas para estar dispostas a anunciar o Evangelho da salvação, a palavra de Deus, para aqueles que querem dar ouvido, para aqueles que querem ter mudança de vida, que a atração do mundo está mais atraente do que a palavra de Deus. Como que eles invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? Ninguém nunca viu Deus. Ninguém jamais aqui nesse mundo vai ver Deus. Porque Deus é Espírito. Mas aquele que viver de acordo com a palavra, aquele que obedece a palavra de Deus, depois que partir desse mundo, verão a face do Senhor, naquele grande dia. Mas aqueles que foram salvos estarão com o Senhor Jesus naquele dia. Para aqueles que não creem, que não vivem, que não obedecem a palavra de Deus, não estarão com Deus. Estarão na perdição. A Bíblia fala: os que é de Deus ouvem a palavra de Deus, mas os que não é de Deus não querem ouvir, viram as costas, desprezam e desfaz do anúncio da palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, de Mateus 4,17 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por isso que a palavra tem que ser pregada para você ouvir e se arrepender. Arrepender dos seus pecados, arrepender de uma vida de imundícia que muitas vezes você está levando, se arrepender do pecado original desde o meu Éden, que todos pecaram. Mas Jesus Cristo ele veio, o próprio Deus. Ele saiu da sua glória. Ele saiu da sua glória, do seu trono. E veio a esse mundo para pagar uma dívida que nem eu e você poderíamos pagar. Ele veio para morrer
pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio para morrer. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê seja salvo. Por isso ele enviou Jesus Cristo a esse mundo para morrer por nós, derramar o seu sangue, que é um preço muito caro. A morte de cruz, onde ele derramou o seu sangue, para que nós um dia pudéssemos ser salvos. Mas a pergunta é que eu te faço: você quer ser salvo? Ou você está caminhando para o inferno e quer continuar caminhando? Você quer ser salvo? Então obedece a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e transforma a tua vida. Arrepende dos teus pecados e volta para Jesus, porque Jesus Cristo está voltando. E esse novo cidadão despercebido, que não querem mais saber de Jesus, da mesma forma que no passado rejeitaram a palavra, que a palavra era própria de Jesus. Ele veio a esse mundo para anunciar o Evangelho, mas rejeitaram o Evangelho. O povo rejeitaram o Evangelho, a palavra de Deus. E hoje não é diferente. As pessoas continuam rejeitando o Evangelho, a palavra de Deus, porque preferem servir esse mundo perdido, que a palavra de Deus fala que jaz do maligno. Quem domina esse mundo é o diabo. A Bíblia fala. Então o domínio é o diabo, por isso que ele oferece tantas coisas para distrair você da palavra de Deus e não quer saber. As mesmas pessoas que rejeitaram o Evangelho, mataram Jesus, são os mesmos nesses dias de hoje. Se Jesus Cristo estivesse aqui, matariam de novo, porque rejeitam a palavra, a verdade. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus Cristo, esse que você rejeita, esse que você não quer saber, porque você troca Jesus Cristo por esse mundo perdido, festas de engano, festas pagãs, festas do diabo, e você está envolvido nessas coisas. Está em festa por tudo quanto é lado. E você continua envolvido nessas provas e não quer saber de Jesus. Não se arrepende dos seus pecados e continuar na justiça, na idolatria, na prostituição do pecado. Não, isso aqui. Depois que você morrer, o jeito que você está levando a sua vida. Nesta sexta e sábado, a partir das 6 horas, programa Cris. Atrações musicais, típicas da tradicionalista, também haverá animais de pequeno porte e peças antigas da zona rural. Traga a sua família, porque vai ser bom demais. Se Deus amou o mundo, como a palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, Jesus Cristo. Então, no Evangelho de João 3,16, não foi para você. Se Deus amou o mundo,
entregou sua vida pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Não é para você viver da maneira que você quer, do jeito que você quer. Tem que haver mudança e transformação na tua vida. Ou senão você continua matando o próprio Jesus com as tuas práticas mundanas, pagãs, festas mundanas do diabo e o povo envolvido nelas. Mas se você não acredita na volta de Jesus, se você não tem fé que um dia ele vai voltar, você está perdido. Você está desviado dos caminhos do Senhor. Essa é a verdade. Eu quero deixar uma palavra aqui para você nessa manhã, que se encontra aqui a carta aos Efésios, Paulo escrevendo. Ele fala da unidade da fé. E diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que ameis como é digno da vocação, quanto aos vossos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também, antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E esse Jesus que eu estou anunciando aqui para vocês, onde o apóstolo Paulo pregava, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele tinha o nome de Saulo. Ele matava, ele perseguia a igreja de Cristo. Saulo, ele conhecia a letra, mas não tinha o Espírito Santo de Deus, não tinha o Espírito Santo, e ele perseguia e matava os cristãos. Assim como fizeram, Paulo continuava fazendo, maltratando, perseguindo a igreja, prendia as pessoas e matava com toda a crueldade. Mas a palavra de Deus fala que Deus havia escolhido ele para ser transformado e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo, indo para uma cidade chamada Damasco, ele teve encontro com Deus. E veio um clarão do céu, o esplendor da glória, e deixou de céu, ele caiu. E ali ele teve um encontro com Deus, com o Espírito Santo, onde Jesus, a partir daquele momento,
Ele reconheceu Jesus como Deus Todo-Poderoso. Então ele começou a anunciar o Evangelho em todos os lugares. Paulo, o assassino, passou a pregar a palavra de Deus. E Deus te chamou nesse mundo não vai para viver da forma que você quer, do jeito que você quer. Você veio nesse mundo para viver da maneira que você está vivendo, sem mudança, sem transformação de vida. Paulo, ele teve um encontro com Deus e a vida dele foi transformada. Paulo se converteu e saiu em todos os lugares anunciando a palavra de Deus. Pela fé, creio na palavra Paulo anunciava com toda ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que eu falo para você que você tem que ter fé, tem que se arrepender e crer que está no controle desse mundo. Jesus não é político, não é homens mundanos que estão no controle de tudo. É Jesus Cristo que está no comando desse mundo. Mas as pessoas não reconhecem. As pessoas não dão valor mais em política, em coisas mundanas. É homens maus. É isso que o povo gosta de servir, entregar sua vida, mas Jesus Cristo não quer. E a fé, ela firme o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como eu disse, você não vê Deus, mas Jesus Cristo, ele morreu e ele disse que ele enviaria o seu Espírito Santo para habitar nas pessoas que nele creem. Entrega a sua vida a ele e sirva a ele. Você tem fé para isso? A questão é, você tem fé? Você crê que Jesus Cristo morreu por tua causa? A impressão é que ninguém acredita mais na volta de Jesus Cristo. O povo está tão envolvido com as coisas mudando que não crê mais na volta de Jesus Cristo. Quer saber que há coisas que agradam a sua carne, agradam os seus desejos carnais. Mas Jesus Cristo despreza. Mas a palavra de Deus vai ser desprezada por esse mundo. A palavra de Deus fala que já se maligno. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você continua fazendo o diabo. É duas opções que você tem. Quando a palavra fala que a partir de Paulo teve encontro com Deus, o homem assassino, matador, perseguidor, ele se tornou um homem humilde, que tinha uma cidão, longanimidade, suportando uns aos outros. O que viver nesse mundo é falta de humildade. Humildade para ouvir a palavra, humildade para prestar atenção, para que você possa transformar a sua vida. O que falta na vida desse mundo, dessas pessoas, é ter humildade, para que você possa ouvir a palavra e ser transformado pela palavra de Deus.
Assim como Paulo, que era um homem cruel, assassino, foi transformado, porque a palavra de Deus transforma o pecador, o homem, da sua maldade, para que ele possa ser humilde, demonstrando e longanimidade. Foi isso que aconteceu com a vida de Paulo. E Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, e ele disse que eu procurava guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, o homem mau, foi transformado, onde passou por amor pelas pessoas, pelas almas, pregar o Evangelho para que elas pudessem ser salvas. E é isso que eu estou fazendo aqui, falando de Jesus Cristo, que é o único suficiente Salvador da nossa vida. Não é Maria, não é Aparecida, não é Buda, não é macumbeiro, não é esses que você vai te dar paz na vida. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que transforma e que dá salvação. O pecador, para que ele possa ser salvo. E Paulo, ele diz que ele suportou tantas coisas. Ele era um perseguidor, passou a ser perseguido, porque não gostavam de ouvir a palavra. Assim que fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e anunciou o Evangelho e rejeitaram o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Da mesma forma hoje, as pessoas não querem ouvir a palavra e nem ser transformadas. Mas a palavra de Deus fala que o que importa é que o Evangelho seja anunciado e pregado. O que importa é que a palavra seja pregada, mesmo que não querem estar ouvindo, mas continuam anunciando. Porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Creio eu também de mil, vou ter muita prestando atenção para ser salvo. Mas se você não quer, o problema é seu. A palavra de Deus fala, aquele que desceu, ele também, o mesmo que subiu acima de todos o céu, para cumprir todas as coisas. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo que Paulo pregava e que eu estou pregando. Que veio a esse mundo para morrer. E morreu por nossa causa, pelos nossos pecados, para que nós possamos ser salvos. Mas que a gente vê hoje, pessoas que não querem, têm condições dos ouvidos. A palavra de Deus já nos alertou. Não querem, porque não querem ser transformados. Não querem, porque querem continuar na vida que levam. Não querem estar ouvindo, porque preferem viver a vida mundana, perdida. É isso que o diabo gosta. E a palavra de Deus fala, sede com os meus imitadores de Deus como filhos amados. Por isso que Jesus Cristo veio que nós possamos ser imitador dele. Para que nós possamos ser salvos. Porque sem mudança, sem transformação de vida, de caráter, o homem jamais ganhará essa salvação. Sem mudança de vida, de caráter, de transformação e arrependimento, o homem jamais vai ser salvo.
Jamais. Porque não querem transformação. Não querem mudança de vida. Mas o Evangelho de Jesus Cristo continua sendo pregado. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo anunciado. Não importa se gostam ou deixam de gostar. Mas não importa que nós devemos anunciar o nome de Jesus Cristo. E ele disse que iria voltar e vai voltar para buscar o povo, a igreja remida e lavada com seu sangue, que tenha mudança de vida, que tenha transformação, que arrependa dos seus pecados. Mas o problema é, você está disposto a arrepender dos seus pecados? Você está disposto a transformar a sua vida para que você possa ser salvo? Ou continua na sua vida que você leva? Que o povo só quer viver dessa forma. É para lá, vai para cá, correndo atrás dos seus desejos, da sua avareza, correndo atrás do dinheiro, querem ficar mais rico, querem cada dia mais ter poder nesse mundo. É isso que essas pessoas desse mundo querem hoje. Quanto mais rico, quanto for melhor. Quando pergunto, o que você vai fazer com a sua riqueza? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Com os teus bens materiais? Com o teu carro novo? Depois que você morrer, o que você vai levar para esse mundo? Se você não tiver mudança de vida, se você não tiver transformação e se arrepender dos seus pecados, o que você vai levar para esse mundo? Ou você acha que você vai levar o seu dinheiro? Porque achando que você vai estar lá dentro e vai caber. Ou você leva a tua vida enquanto você está vivo, ou depois da morte, galera. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 9:27 que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. O juízo de Deus vai chegar na tua casa, na tua vida. O juízo de Deus vai chegar. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo na tua vida? Como você está levando a tua vida? Que o juízo de Deus vai chegar um dia. Isso aqui tudo vai acabar. Isso aqui tudo vai ser destruído. Mas o que você está fazendo para que você possa passar para a salvação? Como você está fazendo? O que você está vendo? Está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. Não é Maria que vai te salvar. Não é Aparecida que vai te salvar. Só Jesus Cristo. Que tem o poder de salvar o homem. Mas o ser humano que não dá salvação para ela. Porque o diabo gosta de enganar as pessoas. E está enganando. E vai continuar enganando. Porque não quer estar ouvindo. Porque não quer saber de Jesus Cristo. Não quer ouvir a palavra de Deus. Mas a cobrança vai vir. A cobrança vai chegar. Muda a tua vida enquanto você está vivo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Para todo aquele que nele crê.
O Evangelho transforma a vida das pessoas. Você tem tido transformação na sua vida? Você tem lido as Escrituras? Você tem lido? Você tem meditado na palavra? O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. As pessoas acreditam muito na sua religião. Acham que a sua religião vai te salvar. Está enganado. Religião não salva ninguém. Nunca salvou. E nem salva. Quem salva é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo na Bíblia não fala que Jesus tinha religião. Jesus Cristo ele veio para salvar o pecador do pecado. Ele não veio tratar nenhuma placa de igreja. Ele não veio tratar nenhuma religião nesse mundo. Ele veio para morrer para salvar você. Se você crê na palavra do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação. Se você acha que você ir numa igreja, você acha que você, enfiando dentro da igreja, você está salvo? E você continuar no pecado, na injustiça, na idolatria, na prostituição? Você acha que você vai ser salvo dessa forma? Hein? Nunca! Porque muitos estão achando que põe uma Bíblia debaixo do braço e diz que é católico, que é crente, que é evangélico e está salvo. Enganado você está. Se você não se ser transformado pela palavra de Deus, e se arrepender dos seus pecados, e se converter dos seus más caminhos, e viver o Evangelho de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Porque a palavra de Deus fala, examinar as Escrituras, porque podem dar a vida eterna. Você tem lido as Escrituras para você ter a vida eterna? Examinar as Escrituras, porque podem dar a vida eterna. E são elas que testificam de mim. A palavra de Deus testifica de Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem. Quer saber de curtir essa vida, essa vida mundana, carnal. Não querem saber de ler a palavra. E a palavra de Deus fala para que nós possamos meditar. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que medita. E mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Praticar a palavra é você viver a palavra, é viver de acordo com as Escrituras mandam. Qual é o pensamento hoje que você levantou? Você agradeceu a Deus pela sua vida? Pelo que tem feito da sua vida? Ou você levantou e levantou como um animal? Quem agradeceu a Deus? No meu versículo da Bíblia, eu estou pensando em dinheiro, ganhar dinheiro. Eu estou pensando em festa, mudando. Estou pensando que daqui a pouco vamos chegar à noite para um forró, encher a cara de cachaça, prostituir. É desse jeito que você quer entrar no reino, da glória de Deus. Nunca! Jamais terão a glória de Deus, os mundanos, que não querem saber de Jesus Cristo, não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a palavra, porque a palavra exalta, a palavra que vem trazer a salvação, a palavra que vem corrigir, mas a geração maligna que não quer saber de correção da palavra, quer viver de idolatria, no pecado, na prostituição, uma geração que só quer saber de trair Jesus Cristo. Apaga. Porque Jesus
Jesus Cristo está voltando. A glória de Jesus Cristo está voltando. E como que você está? Da mesma maneira, de 5, 10 anos atrás, vivendo prostíbulo da prostituição, da idolatria, pelo céu não entra imundícia, no céu não entra pecadores que não querem se arrepender e viver uma vida santa. Seja santo também como foi santo, a palavra de Deus fala. Sem mudança de vida, sem santidade, jamais verão a glória de Deus. Ninguém jamais verá a Deus sem mudança de vida. Mas a palavra continua sendo pregada e anunciada até que Jesus volte. Porque ele vai voltar. Mas não creio mais na volta, porque o mundo está aí para oferecer essa coisa que essa geração quer. O mundo está aí para oferecer tudo que esse mundo quer. E o diabo está gostando. E o diabo está aplaudindo. As tuas festas pagãs de casa. Saía, desde junho, tudo festa para cá, festa do diabo. É isso que você quer. Mas não quer saber de Jesus. Não quer saber de uma vida transformada. Não quer saber de mudança, de arrependimento. Mas querem continuar vivendo a injustiça, o pecado e na prostituição. Arrependa dos seus pecados contra Deus. Tenha transformação de vida. Tenha mudança de caráter, se você quer ser salvo. Porque sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Jamais. E a palavra de Deus fala. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Muitos podem achar esse louco fica criticando. Aprova os loucos. Aprova os loucos. Grita o nome de Jesus Cristo. Ele está voltando, mas o povo não acredita. Aprova o nome de Jesus Cristo, que morreu pelas nossas vidas. Nessa geração maligna que não tem mais. Geração perdida. Eu estava até esquecendo, porque foi bom você falar. Palavra de Deus é loucura para os que merecem. Esse mundo que não crê, esse mundo perdido, que vai perecer no fogo, na chama, lá do chão, é que espera. Os loucos que não querem saber de Jesus Cristo e da palavra. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus que faz mudança na vida das pessoas. Mas para aqueles que não querem, é loucura. Porque não querem ter vida eterna. Não querem ter vida eterna. E me desprezam a vida eterna. E a palavra de Deus, em João 17:3 diz: e a vida eterna é essa, que conheço a ti, Santo único Deus, verdadeiro, que é Jesus Cristo a quem enviaste. Deus enviou seu Filho a esse mundo para dar vida eterna.
crer. Que é o único e verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Mas o mundo está tão envolvido em porcaria desse mundo que não querem saber de Jesus. Não querem saber do verdadeiro Deus. Ele próprio saiu do seu trono, da sua glória, e veio a este mundo para padecer, para sofrer, humilhado, desprezado. Ele continuou desprezado. Louca! Louco! Louca você que não quer saber de Jesus Cristo! Louco! Eu desprezo! Então eu correr atrás daquilo que desagrada a Deus. Louco atrás da prostituição! Louco atrás da idolatria, da imundícia! Mas não respeita a palavra. Não quer saber do Evangelho. O Jesus Cristo, essa palavra diz em Hebreus 13:8, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus eternamente. Jesus Cristo não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus de ontem e de hoje será o mesmo Deus para todo sempre. Mas você não acredita mais. Porque os povos falam: mas prega se Jesus que vai voltar, mas cadê que ele não volta? Ele não voltou. Não crê mais. Fica falando desse Jesus. Quando a gente vive aí miserável, quando a gente está miserável, você não crê. Eu creio na volta de Jesus Cristo. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. O mesmo Deus para todo sempre. Aquele mesmo Jesus, o Deus que criou a primeira casal no jardim do Éden. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus nos dias de hoje. As mesmas leis, os mesmos mandamentos que ele deu no passado, é o mesmo mandamento de hoje. Uma geração que não quer saber desse mandamento de Deus. Uma geração perdida que não quer saber dos mandamentos de Deus. Porque quer curtir os seus prazeres carnais. Vou. Você está aí no carro? E você pensa que vai para onde? Tá. Ele não mudou. As mesmas mandamentos continuam nos dias de hoje. Você amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que ele crê. Mas muitos falam: Deus me ama, mas vê a minha vida do jeito que eu sou. Engano seu. Ele ama você, mas abomina o pecado que você faz. Ele odeia seu pecado. Ele odeia. Por isso é uma chance de você se arrepender, de converter os seus maus caminhos, de converter da tua imundícia, de converter a aceitar Jesus como teu único e suficiente salvador se você quiser ser salvo. A única maneira de você ser salvo é você se arrepender do seu pecado e aceitar Jesus como teu único e suficiente salvador. É a única maneira. Ou senão você vai estar perdido. Mas nós vemos no dia de hoje uma geração que fica atrás de homens. Eu tenho que ter um presidente bom, tem que escolher o melhor presidente.
É o povo que não quer saber de Deus. Fala o nome de Deus da boca para fora. É uma geração que fica escolhendo o quarto para seguir. Papa não vai estar para a salvação. Pastor não vai estar para a salvação. Maria não vai dar para a salvação. Aparecida não vai para salvar. Somente Jesus Cristo, que salva o homem do pecado, que salva. Tudo isso é mentira do diabo que enganar. Mas você não quer saber. Quer continuar fazendo tudo o que não deve. Atrás de futebol, de cachaça, de forró. Mas Jesus Cristo não quer saber. Porque se quisesse, Jesus Cristo largaria dessas coisas que te levam para o inferno. Continua desprezando. Mas ai de vós naquele dia. Ai de vós naquele dia. Porque todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. Todos os dias vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. É juiz, é delegado, é prefeito, é vereador, todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Para pensar suas coisas. Você vai ter que prestar suas contas do que você está fazendo. Só que lá, no dia do juízo, não vai ter mais desculpa. No dia do juízo, você não vai enganar Deus. Ninguém engana Deus. Naquele dia, todos que estão diante do Deus Todo-Poderoso para receber uma sentença. Ou é céu, ou é inferno. É dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. A sentença vai ser dada naquele dia. E a Bíblia fala que vão ser separados. Vai ser uma separação dos bodes e das ovelhas. Está na Bíblia. Os bodes são aqueles que não querem saber. Os bodes são esses que não querem saber de Jesus Cristo e da palavra. Que desprezam. Esses loucos que não querem saber de obedecer a palavra de Deus. São os bodes. O bode é aquele que fica dando cabeçada. A palavra de Deus fala que vai ser separada. As ovelhas são aquelas que obedecem. As ovelhas são aquelas obedientes que honram, que transformam, têm mudança de vida, transformação, que arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que os bodes serão deixados à esquerda e as ovelhas à sua direita. O próprio Jesus vai falar: vem bendito do meu Pai para a vida eterna. E os mortos serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde vai ser queimado o resto da eternidade. Para onde você quer ir? Hein? Qual a escolha você vai fazer? A escolha é hoje. A mudança de vida você tem que fazer enquanto você vive. Depois que você morrer, segue o juízo. O juízo de Deus.
Não tem purgatório. Não tem missa de sétimo dia. Você não vai estar purgando coisa nenhuma. A Bíblia não fala que tem purgatório, tem direção maligna. A Bíblia fala, Hebreus 9, 27, está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então não tem purgatório, nem lista de sétimo dia, tem não. E conserva a sua vida enquanto você está vivo. Arrepende dos seus pecados enquanto você está vivo. Porque depois da morte, a sentença. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos 28, 38. Arrependam-se, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a maneira. É o caminho que você tem que fazer. Arrependa cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e receberão o dom do Espírito Santo. Sem arrependimento e sem conversão, não há salvação. Não existe salvação sem arrependimento e sem conversão. Por isso eu digo para você, se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, entrega a sua vida para Jesus, para que você possa ser salvo. Não há salvação sem arrependimento, sem conversão. Por isso a oportunidade é hoje, enquanto você está vivo e respirando, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Está em Isaías 55:6. Por enquanto, o Espírito Santo de Deus está nesse mundo. Por enquanto. Depois ser hoje, Jesus Cristo volta para a sua igreja. A sua igreja não é dentro de quatro paredes. São as pessoas convertidas e salvas. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continua, está aqui. Mas quando Jesus buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser retirado. Quem vai ficar? Quem vai ser tirado? O Anticristo, que vai estar agradando você por um período de tempo. Depois ele vai fazer tudo para tornar a tua vida. Por isso, aceita Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo, ele vem buscar a sua igreja. Seja mais um como você pode. Seja mais um filho de Deus. Que o filho de Deus é aquele que ouve a palavra e obedece. São filhos de Deus. Mas filhos que não ouvem, que não querem saber, são filhos de diabo. Como você obedece? Porque nenhum desobediente agrada a Deus. Por isso que aconteceu lá no
Sargento Everton. O Sargento Everton, o primeiro casal, que é um casal que até a vida com ele. Hoje ele olha o casal para ter tudo, ali no jardim. Eles precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada, precisavam viver no paraíso. Mas aí o diabo enganou aquele primeiro casal, onde Deus disse que não tocavam no fruto no meio do jardim, podia viver de tudo, mas aquele fruto eles não poderiam tocar nem comer. Mas o diabo veio e fez a cabeça de Eva, enganou ela. E o primeiro pecado, a desobediência entrou no mundo, que está até hoje. A desobediência e o pecado. Mas a solução foi para Jesus Cristo, o Cristo Salvador. Jesus Cristo veio para salvar esse mundo da perdição e da condenação. Aconteceu ali com o primeiro casal, com a desobediência. O pecado entrou no mundo, contaminou toda essa terra. Por isso, esse mundo está perdido. Esse mundo já está destinado ao inferno. Mas a única solução é Jesus Cristo para nos salvar. Nós é viver para Ele. Viver da maneira que Ele quer. O diabo continua enganando, mas Jesus Cristo está falando. Vem! Mas o diabo, ele põe mentira. Ele toma os ouvidos das pessoas para que não ouve a palavra e não se arrependem e se convertem. Mas o problema não é Deus. O meu dever eu faço de anunciar o Evangelho. Meu dever eu faço de anunciar a palavra de Deus. Mas se não querem dar ouvido, não é mais problema meu. Meu dever é o culto. Mas se você não está ouvindo, você está agradando ao diabo, meu Deus. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. É um alerta que eu vou te dar. Ou você se arrepende e vive da maneira que Jesus Cristo quer, ou você continua agradando ao diabo. A palavra de Deus fala em Atos 4:12. Está na Bíblia, lê a Bíblia e você vê tudo. Atos 4:12. E nenhum outro. Cada vez que se encontra, um E encontra nenhuma nenhum pessoa. outro a salvação. Porque também abaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Não tem outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Não adianta você ficar falando aí por santo, São Cristóvão, Maria, Aparecida, São Benedito. Não adianta você ficar procurando socorro nessa santaiada que nós estamos acostumados. Se arrependam e voltem para Jesus Cristo e clama a Ele. Clama Jesus Cristo. É o único que pode dar salvação. Tirou disso a mentira. É engano do diabo. O diabo está aí no mundo para enganar as pessoas. E continua enganando com as suas mentiras. Não há salvação, nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Não tem
fome? Você quer reclamar aquilo que tem boca, mas não fala? Aquilo que tem ouvido, mas não ouve? Aquilo que tem perna, mas não anda? É uma estátua que fica lá, pregada na parede. Você já vai em cima de um altar e não faz nada por você, e desprezando Jesus Cristo. Acorda! Clama Jesus Cristo enquanto é tempo. Se arrependa. Em Crônicas 7:14, diz assim: esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependa, porque Jesus Cristo ele não é surdo. Arrependam, confessem teus pecados, porque Jesus Cristo, ele morreu, mas hoje vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo não está pregado numa cruz. Jesus Cristo não está pregado numa cruz. Jesus Cristo, ele está vivo. Jesus Cristo, ele está vivo, não está mais numa cruz. Mas você ainda continua adorando uma imagem, uma estátua. Que Jesus Cristo, na sua palavra, fala: Deus falou que ele odeia, para que o homem não faça estátua e adore. Está lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 4 em diante. Leia a Bíblia para você entender. Leia a Bíblia. Deus diz: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas se você não tem fé, se você não se arrepender e se converter, você ainda continua na noviça. Porque não adianta você falar que você é bonzinho. Não adianta você falar que você está caritado. Não adianta você falar que você ajuda. Esse é o presente. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, nada da tua caridade, das tuas esmolas não vai valer nada. Não vai valer nada se você não se arrepender. Arrependei-vos, se convertei-vos dos seus caminhos. Então você está vivo. Depois da tua morte, segue o juízo. Depois da tua morte, não tem mais salvação. A tua salvação é quando você vive. Leia a Bíblia. Ou você tem sua Bíblia, fica lá o tempo todo numa estante. O Salmo, e não muda a página nunca. Arrependeu-vos enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Convertei-vos, porque Jesus Cristo está às portas. Confessa os teus pecados para Jesus Cristo. Teus pecados que estão te levando ao inferno, se você não se arrepender e se converter e levar uma vida de acordo com a palavra manda. Só existem dois caminhos. E o caminho é o caminho de porta estreita,
E o caminho da porta larga. Dois caminhos. A porta larga é circuncisão perdida. A porta larga é isso aí que o povo gosta. Muitos estão aí esperando a noite chegar para encher a cara de cachaça, ir para a prostituição. E ali o diabo está fazendo festa junto com você. Pensamentos malignos. Começa a fazer aquilo que agrada a Jesus. Começa a fazer aquilo que agrada a Jesus. Não para agradar a você mesmo. Você tem que morrer para você e viver para Cristo. Foi isso que Jesus fez, morreu para nossas causas. Você tem que morrer para você mesmo para servir a Jesus. E agradar a Ele. A porta larga é a porta da permissão. É isso aí que esse mundo oferece. Festa mundana, pagã, idolatria, pecado, prostituição, os desejos carnais. Mas a forma estreita é que leva à salvação. Caminho estreito, que é onde tem que abandonar tudo para esse mundo e viver para Jesus. É puro e santo. E do lado dele nunca mais existe imundícia. Do lado de Jesus não vai haver imundícia nenhuma. Arrependemos e convertemos. Porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. O povo não quer se arrepender. O povo não quer se converter dos seus maus caminhos. Arrepende como Jesus Cristo está dando a oportunidade para você ser salvo. Se converta dos teus maus caminhos. Entrega a tua vida para Jesus, porque Jesus Cristo está às portas, está voltando. E que você possa ficar nessa palavra. Que você realmente ouvir. E realmente você está a fim de morar. Eu desejo morar com o Senhor pela eternidade. Se você está a fim de escolher Jesus como teu único suficiente Salvador e abandonar tudo que não presta, tudo aquilo que te condena. Somente Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, não há outro. Jesus Cristo diz a sua palavra. Eu sou único e verdadeiro. Só há um caminho, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Para de ficar iludido. Porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Porque Jesus Cristo está às portas. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus possa mudar teus pensamentos, tuas atitudes, a tua vida, para que você possa ser salvo, para que você possa se arrepender e se converter para ter uma vida eterna com Deus. Fora disso, lago de fogo e enxofre. Mas escolha Jesus Cristo. Ele é o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus abençoe a vida dos irmãos. Glorificado seja o nome de Jesus. e dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.